além da depressão, eu tenho crise de ansiedade. Eu já tinha te falado sobre isso, né? Mas a depressão ela é um pouco pior. É um dos quadros da depressão, né? A crise de ansiedade é um dos quadros. Então, assim, a depressão ela foi uma situação muito difícil. Foi porque quando eu me separei, né? Eu achei que estava bem. Mas nos longos dos meses vai ficando ruim. Fica tudo nebuloso. Você começa a se retrair da vida. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a ter desprazer da minha vida. Das coisas que eu fazia, eu não queria mais saber de fazer nada. Eu só chegava, dava minha aula, ia para casa dormir. Eu só fazia isso. Eu só tinha isso na minha cabeça. Eu não queria fazer mais nada. Eu tive pensamentos suicidas. Eu me lembro que uma vez eu desci ali na Eneida, eu queria me jogar na frente do ônibus. Eu lembro disso como se fosse hoje. E muita gente fala assim, é doença de rico. Gente, não é. A depressão, ela passa para todo mundo. O pobre não tem direito de ter depressão, porque ele não se dá essa oportunidade, Ele porque não ele tem tem que trabalhar, tempo. tem que trabalhar. E as pessoas às vezes falam, ah, mas por quê? Gente, eu tive um quadro de depressão, mas eu conheço pessoas que têm quadros exorbitantes. Eu tenho alunos de depressão, de se cortar, de chegar, me ligar chorando. Então eu tive um quadro depressivo. Sim, tinha vezes que eu acordava de madrugada achando que alguém ia me matar. Isso é um dos quadros de ansiedade e foi horrível. Foi horrível. Foi uma das situações. Era uma das situações muito horríveis para mim, porque eu não queria mais fazer nada. Eu lembro que eu tinha. Você perde o prazer, né? Perdi o prazer de. Eu lembro quando eu cheguei pro meu psicólogo, eu perdi o prazer da coisa que eu mais amo fazer, que era lutar. Eu não queria saber mais de fazer isso. Então, quando eu lembro que eu me vi no quadro depressivo quando eu vi a história do Fred, jogador do Fluminense, se aposentou agora, pô, ele falando sobre isso. E eu tava me vendo ali, eu falei, caramba, cara, porque você não tem autodiagnóstico. Você acha que é um problema normal. Eu ficava cansado o dia todo, Não eu quer levantar da não cama, queria, não quer tomar banho. era uma situação assim deplorável. Eu tomava banho mesmo, mas pô, se você ver, eu não arrumava minha casa, eu não fazia nada. Então você vai chegando num estado que ela te corrói por dentro. E é muito mais forte do que a gente, né? Eu lembro que eu li um livro do Augusto Cury que ele fala que quem tem depressão não quer se matar, ele quer matar a dor. Então essa é a verdade, você quer matar a sua dor, você quer matar aquilo que está te matando. E eu lembro que quando eu me separei, eu não tinha orgulho, eu tive um orgulho de não falar para minha mulher que eu tinha. Entendeu? E depois eu lembro que passava um filme na minha cabeça. Eu lembro que de uma vez que teve uma situação que veio a minha mãe na minha cabeça, veio meus filhos, né? E aí? Entendeu? Qual o exemplo que eu ia deixar Resolver o para seu meus. problema, de certa forma, era fácil. Mas e aí? Mas e quem ia ficar? Entendeu? Ah, teu pai morreu de quê? Ah, teu pai se matou. Ah, por quê? Então, às vezes, a gente não. Você não tem essa mentalidade. Foi um lapso rápido que eu tive assim. Eu digo que ali foi Deus. Sempre Sabe? Deus. Com certeza, o Espírito Santo ele está sempre na nossa vida. Se eu te falar que eu não tenho. Eu tenho um tempo que eu não tenho crise de ansiedade. A última vez que eu tive, eu estava aqui na academia, entendeu? E como Então, você curou isso? Só com psicólogo? Só com buscando a palavra? Kim, a depressão, ela, ela é curada. Eu digo que foi através de Cristo, sabe? Mas eu te dou exemplos de pessoas da igreja que têm depressão. Por quê? Porque o fardo é grande. Então, você não tem direito, não é que você não tenha direito, mas você tem que, como é que eu posso te colocar? Você tem que se munir de coisas que vai te envolver, Ocupar a mente, ocupar a tua mente. O que eu procurar fiz? coisas que te dê prazer. Óbvio, então foi o que eu fiz. Eu lembro que o meu psicólogo, ele é até pastor, ele falou para mim o que eu tinha que fazer, e eu comecei a fazer aquilo que ele falou. Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Não é da Porque noite pro dia. eu vi uma frase do Terry Crews, ele falando que a nossa vida é como um Lego. Você vê todo você desmontado, então você tem que se montar todos os dias. E foi isso que aconteceu comigo até hoje. Então, assim, se eu falar para você, hoje eu não tenho mais depressão, eu não tive mais quadros depressivos, eu Os não tive sintomas. sintomas de depressão, porque hoje eu não me dou o direito de ter.
Tá entendendo? Mas a crise de ansiedade ainda, de vez em quando eu tenho. Mas é uma coisa que também não é toda hora. Até porque que acontece? Você tem que ser forte. E não é toda hora que a gente é forte. Correto? Então, assim, é algo que me matou muito, assim, me marcou muito. Tem hora que a gente tem que fingir ser forte, né? Pra Sim, conseguir. porque se você for pegar, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem forte. O Chester Bennington, que era o vocalista do Linkin Park, 36 horas antes dele se suicidar, ele estava com os amigos dele sorrindo. Eu tenho esse vídeo. O cara tava ali, no meio da amiga ali, sabe? E se suicidou. Então, assim, eu tive pessoas perto de mim. Às vezes a pessoa está passando por uma situação que você tem que ajudar aquela pessoa. Às vezes você ajuda uma outra pessoa, mas você está passando por uma situação pior do que ela.